Olá, turma, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de matemática. Nós vamos realizar a atividade 7 do material Trilhas de Aprendizagem, onde o tema é probabilidade e estatística. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos realizar a atividade da página 96, Trilha de Conhecimentos, organização, leitura e interpretação de tabelas. Então, vocês vão fazer a leitura e entender as tabelas que nós estamos vendo logo abaixo. Acompanhe a leitura junto comigo. O professor de Educação Física fez um levantamento de quais esportes os estudantes do terceiro ano mais gostavam. Como havia muitos estudantes, o professor pediu a ajuda de um deles para fazer o registro. Veja como o Ricardo anotou. Então, o Ricardo fez a tabela que vocês estão vendo aí. Então, primeiro nós vemos o tipo de esporte. E aí são os esportes que eles pesquisaram: futebol, basquete, vôlei e queimada. E ao lado a quantidade de estudantes. Cada estudante que eles pediram a opinião, eles marcaram um palitinho, tá vendo? E aí tem a preferência dos estudantes de acordo com cada um dos esportes. Na atividade de baixo tem uma tabela em branco e nós vamos preencher. Como? Fala assim: ajude o professor a organizar a tabela numérica em ordem decrescente com o registro feito pelo Ricardo. Então, ordem decrescente, do maior para o menor. Então, vocês vão olhar na tabela que o Ricardo fez. Qual foi o esporte onde mais estudantes deram preferência? O esporte que tiver o maior número de votos é o que vocês vão colocar na primeira linha. Coloquem o tipo de esporte, qual é o esporte, e na frente o número de estudantes. Vocês vão copiar a quantidade de pontos que tem na tabela de cima. Depois vocês vão olhar qual é o segundo esporte preferido, o segundo esporte que teve mais votação. E vocês vão colocar na segunda linha, na terceira linha e na quarta linha os esportes de acordo com a ordem decrescente, tá bom? Depois vocês vão responder a questão A. Qual esporte os estudantes do terceiro ano mais gostam? Vocês vão pegar o esporte que está lá na frente, o primeiro que vocês colocaram na primeira linha da tabela. E aí vocês vão colocar somente o nome do esporte. A questão B. E qual eles menos gostam? Qual foi o esporte que ficou na última linha, em quarto lugar? Vocês vão colocar na questão B. Finalizando, nós vamos para a página 97. Página 97, a questão C. Quantos estudantes participaram do levantamento feito pelo professor? Para saber quantos estudantes participaram, nós temos que contar lá na página 96 todos os estudantes que participaram. Então, cada um desses palitinhos colocados pelo Ricardo na tabela. Então, vocês podem ir contando de 5 em 5, todos esses que formam o quadradinho e corta, tá? Por exemplo, o futebol, a gente contando de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Aí vocês vão continuar no segundo esporte. 35, 40, 45, 50, 55 e assim sucessivamente, tá bom? Quando não tiver o quadradinho todo formado, vocês contem de 1 em 1, tá? Que é o exemplo, por exemplo, de vôlei, que tem um palitinho sobrando, e o exemplo de queimada, que tem 4 palitinhos sobrando. Então, esse a gente tem que contar de 1 em 1 mesmo. Então, na questão C, vocês vão contar ao todo, o total de alunos que participaram desse levantamento. A questão D. Qual a diferença entre o número de estudantes que preferem futebol e os que preferem vôlei? Registre como você descobriu. Então, vamos voltar lá na tabela. Os estudantes que preferem futebol, aí tem a quantidade. E os estudantes que preferem vôlei, também tem a quantidade. Vocês vão contar e vocês têm que descobrir qual é a diferença entre os que gostam mais de vôlei e os que gostam mais de futebol, tá bom? E aí vocês têm que registrar aqui também como que vocês descobriram essa diferença. Se vocês fizeram alguma conta que foi, se foi de mais, se foi de menos, ou se vocês fizeram um cálculo mental, como foi que vocês descobriram essa diferença, tá bom?
A questão E. Qual a diferença entre o número de estudantes que preferem queimada e os que preferem basquete? E como você fez para descobrir? Então, novamente, nós vamos lá na tabela e aí nós vamos olhar os estudantes que preferem basquete e os estudantes que preferem queimada. E aí vocês novamente têm que descobrir qual é a diferença, tá? Quantos tem a mais? Onde é que tem a mais e quantos tem a mais? E aí, do mesmo jeito, vocês têm que colocar como que vocês fizeram para descobrir. Combinado? Depois, nós temos embaixo a atividade coletando dados. Agora chegou a sua vez de realizar uma pesquisa para a organização de uma tabela. Realize essa pesquisa com seus familiares de acordo com o modelo. Então, nesta página, prestem bastante atenção. Vocês têm um modelo, mas vocês não vão entrevistar só uma pessoa, tá bom? Então, vocês têm que pegar o nome do entrevistado, o parentesco, vocês vão colocar na frente, se é o pai, se é a mãe, se é um irmão, se é um tio, uma tia, qual é o parentesco? O sexo, se é masculino ou se é feminino, se é homem ou se é mulher, e o tipo de música que mais gosta. Então, vocês vão perguntar se a pessoa prefere rock, samba, romântico ou funk. A pessoa vai dar a opinião e vocês vão marcar a opção que a pessoa escolher. Como eu falei para vocês, essa tabela é um modelo e vocês não vão entrevistar somente uma pessoa. E no material trilha só tem uma tabela. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no caderno de vocês, coloquem a data de hoje, coloquem o título, coletando dados, e aí vocês vão fazer a entrevista com várias pessoas. Então, por exemplo, eu vou entrevistar a minha mãe. Então, vocês vão colocar o nome da mãe, embaixo vocês colocam parentesco, 2 pontinhos, mãe, sexo masculino ou feminino, e embaixo vocês vão colocar qual é a preferência da pessoa, entre rock, samba, romântico ou funk. Pulo uma linha, vou entrevistar a segunda pessoa. Pulo uma linha, vou entrevistar a terceira pessoa. E assim sucessivamente, tá bom? Vocês vão entrevistar o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Mas eu moro só com 2 pessoas ou uma pessoa. O que eu vou fazer? A gente tem que evitar sair de casa, né? Por conta dos cuidados que nós estamos tendo com a nossa saúde. Vocês podem ligar para algum familiar, para algum amigo. Vocês podem mandar uma mensagem no WhatsApp e perguntar para a pessoa qual é a preferência dela. Da maneira que vocês conseguirem fazer dentro da casa de vocês, tá bom, meus amores? Evitem sair desnecessariamente. Então, da casa de vocês, vocês vão tentar coletar o máximo de dados que vocês conseguirem. E aí, nós vamos para a página 98. A atividade da página 98 é organização dos dados. Então, temos lá a atividade A. Com a ajuda de alguém da sua família, faça uma tabulação dos dados coletados, preenchendo a tabela abaixo. Então vamos lá. Vocês vão preencher a tabela. Professora, mas o que é uma tabulação? Vocês vão fazer o seguinte. Tem aí o tipo de música, rock, samba, romântica, funk, pagode, sertaneja, dance ou outras. Ou seja, quando vocês forem fazer a entrevista, vocês não vão falar para a pessoa que ela tem que dar uma daquelas opções da página 97. Vocês vão falar assim, qual é o seu tipo de música preferida? E a pessoa vai falar. Se a pessoa falar uma dessas que está aqui, ótimo. Se a pessoa falar uma outra que não está aqui, vocês vão marcar lá no outras, que está lá embaixo na tabela. E aí, o que vocês vão fazer? Número de pessoas por sexo. Então, por exemplo, a primeira pessoa que eu entrevistei foi a minha mãe. Então, eu vou marcar um palitinho lá no feminino, certo? Igual o Ricardo fez na primeira tabela que nós estudamos. Então, eu vou marcar um palitinho no feminino. E aí, eu vou marcar o palitinho na frente do tipo de música que a minha mãe preferiu. Então, por exemplo, se a minha mãe fala assim, eu gosto de música romântica. Então, lá na frente, no romântica, eu vou lá no feminino e marco um palitinho. Aí, eu entrevistei o meu tio. Meu tio é de sexo masculino. E ele disse que gosta de pagode. Então, eu vou lá na frente de pagode e marco um palitinho no masculino. Deu para vocês entenderem?
Lá na frente, onde está escrito total de preferências, depois que vocês marcarem todos os palitinhos de todo mundo que vocês entrevistaram, aí vocês vão somar e marcar no total de preferências. De todo mundo que eu entrevistei, teve 5 pessoas que falaram sertanejo, então eu vou pôr o número 5 lá no final, no total, tá bom? E aí nós vamos para a atividade B. A atividade B da página 98 está assim: com a ajuda de algum familiar e com os dados organizados dos entrevistados, faça o gráfico de barras da preferência musical dos entrevistados. Meu Deus, Pro, como que eu vou fazer isso? Então, vocês vão fazer da seguinte forma, não se desesperem. Vocês vão olhar quais foram as músicas que houveram as preferências. Não teve ninguém de samba, teve 2 de rock. Então, lá embaixo, nessa tabelinha, a gente está vendo que é um gráfico, tem vários quadradinhos, né? Lá embaixo, vocês vão escrever bem pequenininho, rock. E aí, eu tive 2 votos. Aí, vocês vão pintar 2 quadradinhos. Deu para entender? Aí, vocês pulam uma coluna para não ficar tudo junto, né? Aí, por exemplo, eu tive 8 pessoas que eu entrevistei que gostam de música sertaneja. Então, eu vou escrever lá embaixo no meu gráfico, bem pequenininho, eu vou escrever sertanejo e vou pintar 7 quadradinhos, porque foram a quantidade de pessoas que preferiram. E assim vocês vão fazer com todos os estilos musicais, tá bom? Então, esse gráfico é só isso. Vocês vão contar, vocês já têm o total de preferências lá na última coluna, né? Na questão A, aí vocês vão pintar os quadradinhos de acordo com o número de votos de cada música, tá bom? Essa é a atividade de hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham compreendido de acordo com a minha explicação. Mas caso ainda tenha alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Uma ótima aula para vocês, um excelente final de semana e até a próxima semana. Continuem se cuidando, um abraço, tchau, tchau!